Olá pessoal, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Gálatas, né? A epístola, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Espero que durante a semana você tenha sido aí abençoado, tenha tido uma ótima semana. E, enfim, vamos tentar hoje, né, adquirir um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus. Vamos estar orando para dar início à aula de hoje? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para conosco, Pai. Te agradecemos porque o Senhor acredita em nossas vidas, apesar que nós somos falhos, nós somos pecadores, apesar, Senhor, do nosso dia a dia. O Senhor, através de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Pai, o Senhor nos limpa, nos purifica, Senhor, e retira todos os nossos pecados, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que nesse dia de hoje nós queremos um pouco mais de Ti, conhecer um pouco mais da Tua palavra, conhecer um pouco mais da Tua vontade para nossas vidas, ó Pai. Então, que o Teu Santo Espírito possa estar conosco, ministrando em nossas vidas e tirando todas as nossas dúvidas, Senhor. Que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então hoje, né, nós estamos aí na aula de número 5 do curso da Epístola aos Gálatas. E o título da aula de hoje são 3 divisões que nós vamos ver no capítulo 2. Discussões, decepções e policiamento, né? São 3 atitudes aí que nós vivemos no nosso dia a dia, dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, ou até mesmo fora da igreja, certo? Então, através hoje das palavras aí de Paulo aos Gálatas, nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre como lidar com essas situações. Hoje eu não vou ler para vocês, tá? Os versículos 11 até o final aí de Gálatas, que vai até o 21. Então hoje nós vamos acabar esse capítulo 2 de Gálatas, do 11 ao 21. Mas conforme a gente for vendo as questões aqui, as divisões, a gente vai lendo, tá ok? Então nós já vimos aí nas outras aulas, nós já estudamos alguns encontros que Paulo e Pedro tiveram, Paulo e Barnabé, né? E foram encontros que gerou uma certa alegria. Agora, nesse texto de hoje, do versículo 11 ao 21 do capítulo 2, nós vamos ver que houve algum tipo de fingimento aí, alguma dissimulação, hipocrisia, falsidade, covardia, decepção, né? Medo, policiamento e muitas outras experiências que são desagradáveis dentro da história da igreja, né? Dentro da história do cristianismo. E aí, dentro dessas decepções que Paulo teve, né? E se nós trouxermos para o dia de hoje, que muitos de nós também temos, a gente vai poder destacar 3 pontos, né? O primeiro ponto é a repreensão de Paulo para com Pedro. A gente vai ver aqui, vai estudar por que Paulo repreendeu o apóstolo Pedro no meio de todos os judeus, na frente de todos os judeus cristãos. O que aconteceu para ele fazer tal ato, né? Então, o texto que nós vamos ler agora, ele vai comentar sobre esse desentendimento. Está no versículo 11 e 12 do capítulo 2 de Gálatas. E diz assim a palavra: Contudo, quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele. Paulo falando bem duro contra o que ele andava fazendo, por sua atitude condenável. Porque quando ele chegou lá, ou seja, quando Pedro chegou na Antioquia, no princípio, ele comia com os gentios, ele se misturava com os gentios. Mas depois, quando chegaram alguns judeus, amigos de Tiago, do apóstolo Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo
daquilo que diriam os que eram da circuncisão, ou seja, quem era da circuncisão? Os judeus, ok? Então, tanto Paulo como Pedro estavam na cidade, né, no local da Antioquia. E lá já havia muitos cristãos gentios, tá? Não eram judeus, eram gentios que se converteram ao cristianismo. E os judeus, não, por natureza, não conviviam com os gentios, não se misturavam. Mas na igreja de Cristo, né, não tem que ter essas separações, não tem que ter esses muros separando os homens de uma comunhão mais fraternal, da amizade entre gentios e judeus. Pedro, ele até entendia isso teoricamente, mas na hora do vamos ver, na prática, né, ele tinha dificuldade de viver essa verdade. Que verdade? De que gentios cristãos e judeus cristãos deveriam viver juntos. Não deveria haver separação. Assim, né? Pedro estava bem à vontade com os gentios em Antioquia. Até quando? Até a hora, até o momento em que os judaizantes da igreja de Jerusalém chegaram. Quando eles chegaram aonde Pedro estava, lá em Antioquia, o comportamento de Pedro, do apóstolo Pedro, se alterou totalmente, né? E foi isso que provocou a briga, a discussão e o desentendimento entre Paulo e Pedro. É lamentável, e é muito lamentável, né, as brigas e desentendimentos no meio da igreja. Quando a gente tem esse desentendimento entre o próprio povo cristão. Mas se a gente for fazer um estudo do cristianismo, a gente vai ver, e ele nos ensina, que desde o início, né, sempre tiveram alguns desentendimentos. E alguns exemplos a gente pode ver aqui na Bíblia, como esse caso de Paulo e Pedro, o caso que está em Filipenses, né, 4:2, entre Evódia e Sintique, onde Paulo escreve: rogo a Evódia e rogo a Sintique, né, eram duas irmãs lá da igreja, que sintam o mesmo no Senhor, ou seja, que entrem em acordo no mesmo pensamento e não fiquem brigando. Outro exemplo está na Epístola de João, né? Terceira Epístola de João, do apóstolo João, onde ele escreve a respeito de Diótrefes. Ele escreve assim: eu, João, escrevi à igreja a respeito disto. Porém, o orgulhoso Diótrefes, que gosta de aparecer como líder dos cristãos, se recusa a ouvir-nos. Então, claramente, João aqui estava se desentendendo com o Diótrefes. Então, existem ainda outros exemplos, certo? Mas a história do cristianismo, desde o início até hoje, né, e vai continuar assim, tem todos esses exemplos aí de desentendimento. Mas agora, algo, né, que a gente tem que ver por trás de tudo isso, é que Deus é misericordioso, que Deus é maravilhoso, né? E que, enfim, apesar de todas essas brigas que existem no meio cristão, todo desentendimento, Deus de alguma forma ainda continua abençoando a sua igreja. Ele não desiste dos seus, daqueles que são eleitos. Bom, então esse foi o primeiro ponto, né, que nós vimos aí, que foi a discussão, né, a repreensão de Paulo para com Pedro. O segundo ponto é a decepção de Paulo, né, ao ver tal hipocrisia de Pedro. Não só de Pedro, como Barnabé, como os outros gentios cristãos que estavam lá. Isso aí é descrito, né, do versículo 13 ao versículo 21 do capítulo 2 de Gálatas. É um texto mais longo e vai chegar até o final desse capítulo 2. Então vamos ler ele, tá? Versículo 13 começa assim: e depois todos os outros judeus e até mesmo Barnabé seguiram o exemplo de Pedro nessa hipocrisia. Quando vi o que estava acontecendo, né, Paulo, quando ele viu o que estava acontecendo ali, que eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo em que realmente eles criam, que é a palavra do Senhor, que Jesus deixou o evangelho, e não estavam seguindo a verdade, eu, Paulo, disse a Pedro diante de todos os outros, né? Então Paulo não chamou Pedro no cantinho não para conversar.
Paulo repreendeu Pedro diante de todos e disse assim: embora seja você judeu de nascimento, não está vivendo como judeu, e sim como gentil. Por quê? Porque ele estava no meio dos gentios em Antioquia, não estava em Jerusalém. Então, por que, de uma hora para outra, está obrigando esses gentios a viverem como judeus? Tanto eu como você somos judeus de nascimento e não gentios pecadores. Sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Cristo Jesus, para que ele tire os nossos pecados. E assim nós também já confiamos em Cristo Jesus, crendo que podíamos ser justificados por Deus devido à fé, e não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas. Porque ninguém jamais será justificado pela obediência às leis judaicas, né? As leis judaicas não justificam ninguém. Pelo contrário, elas acusam. Elas fazem nós percebemos o quanto somos pecadores. Mas o que sucederia se confiássemos em Cristo para sermos justificados e depois víssemos que somos pecadores? Seria Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar aquilo que já derrubamos uma vez. Porque, quanto à lei, estou morto, morto para a lei, a fim de viver para Deus. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Então essas foram as palavras de Paulo dirigidas a Pedro na frente de todos os outros cristãos que estavam ali junto com eles em Antioquia. Então Paulo, ele tinha uma grande expectativa, né, nas pessoas, nos homens que estavam ali, nos apóstolos, nos cristãos que estavam ali em geral. E também tinha uma expectativa em relação a Barnabé, que era seu companheiro, que tinha feito já algumas viagens junto com Paulo. E Barnabé tinha sido que a ponte, né, entre Paulo, os apóstolos e a comunidade cristã ali do primeiro século. Então Barnabé ajudou muito Paulo e Pedro, né, a se infiltrarem, a chegarem nessas comunidades de gentios e ali pregarem e ensinar o evangelho. Barnabé foi muito importante para isso, essas evangelizações. E então surge daí, né, essa expressão de grande surpresa e decepção de Paulo. Para com quem? Com Barnabé, face essa atitude dissimulada. Ou seja, Barnabé começou a ver o que Pedro começou a fazer ali, evitar os gentios cristãos. Barnabé junto com os outros judeus, começaram a fazer a mesma coisa, né? Então a experiência de Paulo não é diferente muitas vezes da minha e da sua experiência, né? Quantas vezes nos decepcionamos com pessoas, às vezes próximas de nós, às vezes amigas, cristãs, alguns líderes. São atitudes, às vezes são palavras, algum gesto, né? E outra série de coisas que essas pessoas podem fazer e que nós jamais esperávamos que essas pessoas fizessem. E aí, isso aí acaba se tornando uma séria decepção. Ok? Então, muitas vezes, né? Quando a gente caminha junto com outras pessoas, a gente está há algum tempo já com essas pessoas, principalmente no meio evangélico, né? No seio da igreja, no meio da igreja. E aí a gente até confia nessas pessoas e de repente a gente vê uma atitude, uma palavra, algo que a gente acaba se decepcionando muito. E quando acontece isso, o que nós podemos fazer?
Será que a gente não deve mais ter nenhuma expectativa em relação aos outros? Não podemos mais confiar em nenhuma outra pessoa? Não, não é isso, né? Nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus. E ele tem que ser o quê? A fonte suprema da nossa inspiração. Lembra daquela passagem aonde tem a tempestade, os apóstolos, os discípulos estão no barco atravessando ali, e aí Jesus chega no meio ali do lago, né? A tempestade acalma, e Pedro vê Jesus no meio, andando sobre as águas, e Pedro quer andar também sobre as águas, e Jesus fala, vem. E Pedro, ao olhar para Jesus e confiar nesse vem, ele começa a andar sobre as águas. Porém, quando Pedro tira os olhos de Jesus do foco e começa a ver a água por baixo, as tempestades ao redor, os ventos ao redor, ele faz o quê? Ele afunda, né? Ele afunda porque a partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele tirou a confiança de que ele podia fazer aquilo e começou a depender dos erros dele. Começou a depender da fraqueza dele, que ele não poderia de forma nenhuma andar sobre o mar. Okay? Então é assim também em nossa vida. Se nós olharmos somente para as circunstâncias que estão ao nosso redor, se nós olharmos somente para as pessoas que nos cercam, as pessoas que já nos decepcionaram, que já cometeram algum erro com a gente não vai confiar em mais ninguém. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós coloquemos nossos olhos em Jesus, que a gente possa pedir sabedoria, que a gente possa orar, né? E esperar algo de outras pessoas. Porque como que nós vamos ter uma comunidade, uma comunhão com outra pessoa, com outras pessoas, se a gente não confiar pelo menos um pouco nelas, né? É impossível acontecer isso. Então, Jesus sempre deve ser a fonte suprema da nossa inspiração. Por quê? Porque Jesus, apesar de todos os erros do ser humano, ele ainda crê, né? Apesar de todas as decepções que nós temos para com Jesus, muitas vezes, todos os momentos, nós decepcionamos Jesus. Mas, assim como Pedro, assim como Tomé, assim como Judas, né, decepcionou Jesus, e nós, mesmo assim, ele ainda crê em nossas vidas, ele perdoa as nossas vidas, ele tem misericórdia de nós. Então, a semelhança de Jesus, nós também precisamos continuar dando um crédito, né, ao ser humano. E tendo esperança nessas decepções aí. Bom, numa última análise, né, nós termos esperança em outra pessoa significa que a esperança em nós mesmos é de Jesus Cristo, que nos perdoou e que nos redimiu. Então, assim como Jesus nos perdoou e nos redimiu, muitas vezes nós também temos que perdoar outras pessoas. Mas Paulo estava, sim, decepcionado, né? E nessa decepção, esse momento, né, que ele ficou, com certeza, angustiado, triste, ele poderia ter feito o quê? Com certeza, poderia ter mergulhado, né, na sua autopiedade, autocomiseração. Ou, coitado de mim que confiei em Pedro, coitado de mim que confiei em Barnabé e agora eles decepcionaram, o que seria da minha vida agora, o que será da minha vida, né? Mas, o que Paulo fez? Paulo cruzou os braços? Paulo abandonou a sua carreira de evangelismo, de apóstolo? Paulo blasfemou contra Deus e odiou os homens? Não, Paulo não fez isso, né? Paulo chegou, chamou Pedro ali na chincha, né? Conversou com ele e explicou a realidade. Então, se a gente colocar, né, sentimento de angústia, de ódio em nossos corações, ele acaba se tornando o quê? Um fardo pesado para nós mesmos carregarmos, né? Então, Paulo, ele fez aquilo que todos nós precisamos fazer. Ele entregou nas mãos do Senhor. Chamou para a conversa, explicou a realidade e entregou nas mãos de Deus. E é isso que nós temos que fazer muitas vezes. Chamar a pessoa, conversar, perdoar da nossa parte e entregar nas mãos do Senhor, tá? Então, esse foi o segundo ponto, né? E a parte da decepção. É a parte que Paulo teve e que muitos de nós também temos. E o terceiro ponto? O terceiro ponto, que é o tal do policiamento, né? Que é uma palavra muito bonitinha, para não dizer fofoca, né? Porque esse tal do policiamento, na verdade, é a fofoca dentro da igreja.
Então, se nós voltarmos lá no versículo 12, aqui do capítulo 2 de Gálatas, o versículo diz assim, ó, porque quando ele chegou lá, quem chegou lá? Pedro. No princípio, comia com os gentios, se misturava, comia com os gentios, conversava. Mas depois, quando chegaram alguns judeus, amigos de Tiago, lá de Jerusalém, Pedro não queria mais comer com os gentios. Por quê? Porque estava com medo daquilo que diriam os que eram da circuncisão. Ou seja, Pedro estava com medo desses judeus, quando voltassem para Jerusalém, fofocar que ele estava comendo e conversando e vivendo junto com os gentios, né? Então, um dos problemas centrais dessa carta de Paulo aos Gálatas, e um dos problemas também do cristianismo, de uma forma bem geral, é que as pessoas estão sempre cuidando um da vida dos outros, né? Em vez de cuidar da sua própria vida, acabam cuidando da vida dos outros, policiando os outros. É pecado eu cuidar da vida do irmão? Depende. Será que você vai cuidar da vida dele para poder ajudar ele em alguma coisa? Ou será que você vai cuidar da vida dele para poder fofocar para outros? Se você for ter empatia com seu irmão, se você for se colocar no lugar dele, ver o problema que ele está vivendo e ajudar ele de alguma forma, amém. Tá certíssimo. Agora, saber da vida dele para poder fofocar para outros, não dá, né? Isso é pecado, tá? Bom, então, essas pessoas, né, esses policiais da igreja, da fé, do cristianismo, eles agem muitas vezes como só eles fossem o dono da verdade, né? Como aqueles que têm a palavra final sobre todas as coisas. E assim era também. Quem era assim? Quem nos lembra, né, de ser assim? Os escribas e os fariseus, né? Então, os escribas e os fariseus, Jesus chamou eles do quê? Hipócritas, né? Não entram no reino de Deus e nem deixam ninguém entrar, né? Então, os hipócritas, eles nem entram no reino e atrapalham as outras pessoas. Lá em Mateus 23:13 está escrito assim: ai de vocês, fariseus, e demais mestres da lei, hipócritas, pois vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Amém? Então isso é um pecado tremendo. O policiamento da fé, ele é algo pernicioso, algo ruim. Ele gera medo nas pessoas, né? Ele cria certas monstruosidades. Ele é produto de autoritarismo e arbítrio. Ele gera violência às pessoas. Ele conspira contra a liberdade pessoal e divina. Muitas vezes a pessoa tem uma liberdade pessoal, tem uma comunhão com Deus, né? E sabe que ela pode estar fazendo aquilo que ela está fazendo e não se considera pecado. Mas com medo de outra pessoa, pronto, já se fica reprimido, né? Então foi exatamente isso que os escribas e fariseus fizeram com Jesus ao longo, né, do ministério de Cristo. Reprimiam Cristo. Então, essas foram as 3 divisões que nós pudemos aprender hoje dessa lição, né, de Gálatas 2. E foram as brigas, né, as decepções e o policiamento da fé, que tem gerado muita tristeza e muitos desencontros ao longo da história do cristianismo, né? Muitas pessoas até desistem da fé, desistem de frequentar uma igreja, da comunhão por causa desses problemas. Então essas experiências negativas levaram realmente Paulo a levantar perguntas e afirmações, né? Então Paulo faz muito isso nas cartas. Se chama recurso de retórica. O que é o recurso de retórica? Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde, né? Por quê? Porque as respostas e a essência dessas respostas, essas afirmações, tanto Paulo quanto nós já sabemos, né? As respostas a tais perguntas são meio que óbvias. Cristo não ministra pecado. Ele ministra graça e perdão, né? Sabemos que a justiça não provém da lei. A lei existe para condenar. A lei existe para mostrar o quanto eu consigo errar, quanto sou pecador. E a fé é para justificar. A lei requer punição, mas a fé
implica em graça. Graça é um presente imerecido. É algo que eu não mereço, mas estou recebendo. A graça divina. Então, a essência, em resumo, em síntese, dessa grande questão da carta aos Gálatas, que Paulo escreveu, é o quê? É sobre fé e lei. Esse contraste entre fé e lei, tá? Então, a fé produz os encontros dos homens com Deus. A fé faz nos encontrar, nos leva até Deus. Leva-nos mais próximos de outras pessoas e com nós mesmos. Agora, a lei só produz desencontros, tá? Então, foi uma lição mais rápida hoje, porém, eu acho que foram 3 coisas aí que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Contra as discussões, as brigas, decepções e a fofoca diária que às vezes nós passamos. Espero que você tenha aprendido, como eu aprendi, diante da palavra do Senhor, a como resolver essas situações, ok? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a aula número 5, né? Se foi útil para você, você aprendeu algo, compartilhe, né, essa aula com outras pessoas, tá? Para que a palavra de Deus seja realmente uma semente que seja multiplicada na vida de muitos. Vamos orar para encerrar? Papai do céu, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, na tua presença. Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que no dia a dia, Pai, nós passamos em nossas vidas e o Senhor tem nos dado sabedoria, unção, misericórdia, graça, perdão e amor, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem realmente nos guardado, ó Pai, nos livrado de todo mal, toda doença, enfermidade, acidentes, roubos, assaltos, furtos. O Senhor tem enviado os teus anjos, com certeza dado ordem a eles para acampar ao nosso redor, para nos ajudar. E que nós possamos, Senhor, nessa semana, nosso dia a dia, olhar para o nosso próximo, ter empatia para o nosso próximo, ajudar eles, ó Pai. E não simplesmente querer policiar a vida deles para poder espalhar fofocas para outras pessoas, Senhor. Nos ajuda a cada dia a ser humanos melhores, ó Pai, mais parecidos com Cristo. Esteve aqui na terra, que foi homem, mas não pecou, ó Deus. Nós sabemos que somos pecadores e por isso necessitamos da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão e do teu amor a cada momento em nossas vidas. Cuida de nós, ó Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? É isso aí. Que vocês possam ter uma ótima semana. Que Deus continue os abençoando e até a próxima, se Deus quiser.